Última parte do livro. Quando você encontra Jesus face a face, não dirá: Senhor, olha o que eu fiz. Você dirá: Senhor, olha o que fez este homem miserável. Comece a praticar. Abra os braços e diga: Espírito do Deus vivo, quero viver para Jesus hoje. Dou-te a minha mente, minhas emoções, minha vontade, meu intelecto, meus lábios, minha boca, meus ouvidos e os meus olhos. Usa-os para a glória de Deus. Quando acordo e faço esse tipo de oração, a unção me inunda como um oceano na maré cheia. No momento em que me rendo totalmente, Deus começa a fluir através do meu ministério. Nada menos que isso é suficiente. Imaginei muitas vezes porque em minhas reuniões o Espírito me leva frequentemente a orar pedindo cura. Também fico me perguntando por que meu ministério tem sido acompanhado por pessoas que caem sob o poder do Espírito Santo. Mas quando observo o resultado das orações, das reuniões, vejo que toda manifestação do Espírito tem um só propósito: levar pessoas a Cristo. É uma demonstração de que Deus está vivo, que Ele continua se movendo na vida dos homens. Já vi milhares de pessoas caindo literalmente sob o poder do Espírito e acredito que um pequeno toque de poder de Deus foi tudo o que sentiram. Isso demonstra, no entanto, a força impressionante do Todo-Poderoso e atrai as pessoas para o Salvador. Ser curado ou até morto no espírito não é um pré-requisito para o céu. Só há uma porta: Cristo, o Senhor. Jamais desvie a atenção do propósito do Espírito na terra. Ele é o Espírito do Pai e o Espírito do Filho, levando as pessoas a confessarem que Cristo é o Senhor. Desde o início do meu ministério, jamais cessei de admirar-se com o poder do Espírito Santo. Ele é amável, mas é poderoso. Em Isaías 40, versículo 7 diz: Seca a erva e caem as folhas, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. A personalidade do Espírito Santo não é fraca. Quando era ainda um cristão novo e um ministro também novo, muitas vezes fiquei parado olhando o Senhor trabalhar. Sabia que não era eu que tocava as vidas, mas a soberania de Deus e a operação do Espírito. Eu apenas observava admirado. Acho que nunca tive tanto medo na vida como naquela noite de domingo em abril de 1975. Ali estava eu na plataforma de uma pequena igreja pentecostal na zona oeste de Toronto quando meus pais, Constande e Clemence, entraram pela porta. Meu coração quase parou e podia sentir o suor escorrer pela testa. Meu pior pesadelo não se comparava àquilo. Fiquei petrificado, demasiado, surpreso para rir e excessivamente chocado para chorar. O que eles devem estar pensando? Eu já estava pregando há 5 meses, mas meus pais não sabiam disso. A tensão em nossa casa por causa do Senhor já era péssima sem que eu desse essa notícia. Mas eles viram o anúncio que o pastor colocara no jornal e foram até a pequena igreja. Eu nem podia olhar na direção deles. No momento, porém, em que abri a boca para pregar, a unção do Espírito Santo encheu o prédio. Ela era tão forte que as palavras começaram a fluir de meus lábios como um rio. Achei-me ouvindo o que o Espírito me guiava a falar. Quando estava para terminar a mensagem, senti-me levado a ministrar às pessoas que precisavam de cura. Pensei, o que meus pais devem estar achando disso? Eles então se levantaram e saíram porta fora. Jim, eu disse depois do culto, você precisa orar. Jim Pointer estivera comigo naquela noite na plataforma e conhecia a gravidade da situação. Cheguei até a pensar em passar a noite na casa dele para evitar o confronto inevitável.
Em lugar disso, no carro, comecei a rodar pelas ruas de Toronto. Refleti: se chegar em casa no meio da noite, meus pais estarão dormindo. Passava das 2 horas quando estacionei silenciosamente defronte à casa e desliguei o motor. Subi pé ante pé os degraus e abri devagar a porta. Fiquei assustado com o que vi. Sentados no sofá, na minha frente, estavam os meus pais. Eu tinha ficado em pânico quando os vi entrar naquela igreja, mas isto era pior ainda. Meus joelhos começaram a tremer e procurei um lugar para sentar-me. Meu pai foi o primeiro a falar e mal pude acreditar em meus ouvidos. Filho, disse suavemente, como posso tornar-me como você? Será que eu estava ouvindo bem? Seria aquele o mesmo homem que ficara tão ofendido com a minha conversão? O pai que proibira absolutamente que o nome de Jesus fosse pronunciado em casa? Queremos realmente saber, continuou ele, como podemos ter o que você tem? Olhei para minha querida mãe e vi lágrimas começando a correr pelo seu rosto tão lindo. Não pude conter minha alegria naquele momento, comecei a chorar. E durante a hora seguinte daquela noite inesquecível, abri a Escritura e levei meus pais ao conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Meu pai disse: Benny, você sabe o que me convenceu? Contando então que quando comecei a pregar, ele se voltara para minha mãe e dissera: esse não é o seu filho não pode falar. O seu Deus deve ser real. Ele não sabia que eu fora curado da minha gagueira. A conversão maravilhosa de meus pais permitiu que o Senhor varresse literalmente o resto da minha família. Henry apareceu e foi salvo. Meu irmãozinho Mike nasceu de novo. Depois aconteceu com Chris. Se você já ouviu falar da salvação de uma casa, sabe então como foi. A casa dos rins se transformou num céu na terra. E a mudança não foi temporária. Foi uma obra permanente do Espírito. Chris, Willie, Henry, Sammy e Mike estão hoje totalmente envolvidos no ministério. Mary e Rose são cristãs dedicadas que vivem para o Senhor. E Benny, você já sabe o que aconteceu com ele. Da mesma forma que o Espírito Santo tocou minha vida e atraiu meus pais para Cristo, Ele quer isso para você. A maior obra do Espírito não é levá-la a um êxtase celestial na terra. Isso pode acontecer, mas o seu propósito é convencer do pecado e guiar as pessoas a Jesus. Enquanto lia este livro, você pode ter dito: quero isso, quero ter uma relação pessoal e excitante com o Espírito Santo. Mas está pronto para ela? O que me aconteceu na noite em que o Espírito entrou em meu quarto não foi o primeiro passo. Tudo começou muito antes. Você precisa pôr as primeiras coisas em primeiro lugar e subir cada degrau da sua escada espiritual. Meu amigo, minha amiga, se você nunca pediu a Cristo para entrar em seu coração, este é o momento. Trata-se do passo mais importante que você vai dar em sua vida. Diga agora: Jesus, confesso que sou um pecador. Creio que o Senhor é o Filho de Deus e que derramou o seu precioso sangue na cruz por mim. Perdoe os meus pecados. Purifique o meu coração de toda injustiça. Agradeço ao Senhor por salvar-me agora. Amém. Se tiver feito essa oração com sinceridade, está pronto para começar uma nova vida no Espírito. Ao orar cada dia, leia a palavra de Deus e conte aos outros sobre o seu amor. Você sentirá a orientação maravilhosa de Deus. Cheguei à conclusão que sou inteiramente dependente do Espírito Santo. Ele é tudo o que tenho. Ele é tudo o que você tem. Jesus prometeu e Deus o enviou para que você pudesse ter conhecimento, poder, comunhão e confraternização. Ele irá ungir a você,
ajudá-lo, soprar sobre você, consolá-lo, dar-lhe descanso, orientar e guiar você, ajudá-lo a orar e muito mais. Ele está esperando para começar um relacionamento que mudará para sempre a sua vida. Mas cabe a você fazer o convite. Quando o sol levanta de manhã, ele estará ansioso para ouvi-lo dizer: Bom dia, Espírito Santo.